Leitura da primeira carta de São João. O Verbo encarnado e a comunhão com o Pai e o Filho. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam do Verbo da vida. Porque a vida manifestou-se. Nós a vimos e dela vos damos testemunho e vos anunciamos esta vida eterna, que está voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, vos anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E isso vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos como motivação do nosso conselho essa tarefa, missão que nos foi dada, que está no nosso programa. Sereis minhas testemunhas. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse que mandaria o Espírito Santo, recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, toda parte. Ser testemunha de Cristo é a nossa missão. O texto que vocês acabaram de ouvir, ele fala da vida, o verbo da vida. E é interessante porque o documento de Aparecida tem como tema permanente a vida. Todos os capítulos estão organizados em função desse grande tema da vida. Só para vocês terem uma ideia. Primeira parte, a vida de nossos povos hoje. Segunda parte, a vida de Jesus Cristo nos discípulos missionários. Terceira parte, a vida de Jesus Cristo para nossos povos. Então, a questão da vida fica sendo a questão, a grande aspiração nossa é viver. Quando levaram o Santo Padre, os bispos latino-americanos, o Celan, da Quinta Conferência, levaram o tema era esse: fazer discípulos missionários de Cristo, para que nossos povos tenham vida, mais vida. E o Papa Bento XVI mandou acrescentar nele, fazer discípulos missionários de Cristo, para que nele nossos povos tenham mais vida. Esse texto que vocês acabam de ouvir fala do verbo da vida. É uma passagem do capítulo 10 de São João, em que Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. É um texto usado para tudo, né? O pessoal está precisando de emprego. Jesus vem para que todos tenham vida. Um emprego importante para a vida. Mas a vida que Jesus vem trazer pressupõe comida, habitação, educação, são pressupostos. Mas a vida em abundância que Jesus vem trazer é a vida
que está na relação dele com o Pai, a vida da Trindade Santa. É o que está dito aqui no texto que ouvimos. O Verbo encarnado é a comunhão com o Pai e o Filho. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam do Verbo da vida, porque a vida manifestou-se, nós a vimos e dela vos damos testemunho e vos anunciamos esta vida eterna, que estava voltada para o Pai, que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, bolo anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E isto vos escrevemos para que nossa alegria seja completa. Tá? Nós vamos usar esse texto como sentido profundo da nossa vida de cristãos, de discípulos de Cristo. O que nós vimos e ouvimos, ou anunciamos. Nós vimos a vida e dela vos damos testemunho. Nós vimos a vida e dela vos damos testemunho. Esse ver não é... Uma vez entrevistando um cego, casado, pai de filhos, ele dizia, eu rezei já com muitas pessoas com problema de vista, e essas pessoas ficaram curadas. Eu disse para ele, mas e você não ficou com ciúmes? Não falou com Jesus, o senhor cura os outros e não cura eu? Ele disse, Eduardo, eu não preciso, eu tenho uma alegria interior tão grande, o outro precisa. Eu sou muito feliz assim, cego, porque ele tinha visto Jesus Cristo, embora não enxergasse com os olhos do corpo. Ele tinha tocado Jesus Cristo, só Jesus Cristo o tocou, né? Porque não somos nós mesmos, não somos nós que tocamos Cristo, é Cristo que nos toca e se abre dentro de nós a fé pela qual nós experimentamos a sua presença. E Ele é a vida, Ele nos traz a vida da parte do Pai pelo dom do Espírito Santo. Quem faz essa experiência tem o desejo, se sente impelido. Nós vimos e damos testemunho e vos anunciamos. Então nós queremos nesse encontro aprofundar essa dimensão da nossa experiência cristã, que é a dimensão do testemunho. Sobre isso, está dando para pegar o sonho, deixando o pobrezinho aqui deitado? Dá, né? Tá bom. É porque eu preciso abrir o livro, eu quero ler o número 18 e 19 do documento de Aparecida, que fala da vida. A vida. É importante viver. O que é viver? As pessoas, quando estão muito aborrecidas, dizem, isto não é vida, então isso é vida de cachorro, né? O que foi que todo mundo começou a se movimentar? Não, eu dou jeito, eu me viro aqui. A não ser que vocês digam, mas está atrapalhando muito. Se me atrapalhando muito, então me traga o pedestal. O pedestal é para a palavra de Deus, eu não preciso de pedestal. Pedestal é só a pessoa que quer ser muito importante. E como dizia o padre Luiz Tarcísio Araújo lá, que foi um dos fundadores do Irmãozinho de Fora, é bom ser importante, mas muito mais importante é ser bom. Esse você consegue abaixar o pedestal. Não precisa esbarrar no meu nariz. Número 18 desse livrinho. Grande livro. Menor, naturalmente,
interessante que é a Sagrada Escritura. Conhecer a Jesus Cristo pela fé é nossa alegria. Segui-lo é uma graça. E transmitir este tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor nos confiou ao nos chamar e nos escolher. Com os olhos iluminados pela luz de Jesus Cristo ressuscitado, podemos e queremos contemplar o mundo, a história, os nossos povos da América Latina e do Caribe, e cada um de seus habitantes, a nossa juventude, com os olhos iluminados pela luz de Jesus Cristo. Contemplar o mundo. Nessa contemplação do mundo, nós ouvimos Frei Álvaro, né, que falou, Frei Álvaro, tanto entusiasmo, falando de um certo vazio de valores que existe no mundo de hoje, uma mudança de época em que tudo fica assim meio inconsistente, né? Em que as pessoas querem ser felizes. Aqui tem um aspecto interessante. No mundo atual, eu tenho a impressão que sacudiu todo o peso que vem de fora. Joga isso para lá, esse negócio de religião imposta, de moral. Isso é o cumprimento de uma profecia de um filósofo chamado Nietzsche, né? Se Deus morreu, que todos os valores se desfaçam, todos os valores que são vindos de fora e que impedem a espontaneidade da vida, e vamos viver a espontaneidade da vida. Então há uma crise de valores em que as pessoas, imagino muito mais a juventude, não quer saber de uma religião imposta, da moral. Nós queremos a liberdade, viver a espontaneidade da vida, experimentar a alegria de viver, né? Nietzsche dizia: Deus morreu, nós devemos explodir de alegria, porque ele tinha uma imagem de Deus e, quem sabe, uma imagem que sobrevive em muitas mentes de um Deus da moral, que diz: isso é proibido, tem que ser dessa maneira, você vai ser castigado. Então há toda uma... os valores, quando não são experimentados como vida, mas apenas como lei que coarta e que faz pressão sobre a liberdade e sobre os desejos mais profundos das pessoas, esses valores puramente lei, o mundo de hoje jogou para fora. Agora nós queremos viver. Eu sou homossexual, deixa eu viver minha sexualidade desse jeito. Não tem nada que me controlar, que me conter, né? Se eu tenho esse desejo, que eu viva intensamente nesse momento, que eu não fique sofrendo a aflição de pensar o futuro, de dizer nós temos que construir o amanhã. Não tem que construir o amanhã, tem que viver o hoje, e viver o hoje intensamente. E aí então entra, é claro, toda uma decadência da humanidade, porque se começa a viver as emoções que vêm de fora, provocadas pela química, pelos prazeres com a estimulação do sentido, a bebida, a estimulação da química, das drogas, a satisfação ao sentido de ser alguém porque eu tenho um carro novo, porque eu sou uma pessoa muito bonita, porque o meu físico é esse. Então as pessoas começam a viver intensamente o momento presente, mas não a partir de uma experiência interna de desabrochamento do próprio ser, mas a partir de estímulos vindos de fora. Então se dá um grande vazio, mas o que está atrás dessa febre de ter, de ser, de viver o momento presente, de desfrutar, de ser feliz? E ser feliz é poder satisfazer todos os desejos e impulsos que brotam de dentro. Está o desejo de viver, né? Quero viver, quero ser um cumpridor de normas, de lei, uma religião que me limita. Eu quero viver, experimentar a vida.
a gente se pergunta, e o olhar? Queremos, com os olhos iluminados pela luz de Jesus Cristo, queremos contemplar esse mundo, essa juventude, né? Que vive. Eu discutei numa reunião de universitários, um dizendo, o pessoal entra na universidade, a primeira coisa não é que nós vamos nos formar com uma profissão para depois ajudar a construir. A primeira coisa, agora eu entrei no universo da liberdade. Eu sou um universitário, posso fazer o que quero, as baladas, a bebida, a farra, até mesmo a droga. Eu escutei isso de um universitário. Quero viver, quero liberdade, alegria de viver. E a nossa mensagem é essa, verbo da vida, encontramos a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o testemunho cristão nosso, primeiro, uma profunda convicção de que as formas superficiais de viver, que querem viver intensamente na emoção do momento presente, não satisfazem, essas formas não satisfazem. Elas vão deixando um vazio, e tem que intensificar a experiência passageira, torná-la mais forte, e tem que aumentar o volume da droga, o prazer do sexo, ou as motivações para fazer a adrenalina ficar mais forte, as aventuras, os riscos de vida. É preciso intensificar a estimulação química do cérebro para viver, e não satisfaz. Então nós temos que ter essa convicção profunda. Santo Agostinho enunciou assim: Senhor Deus, tu nos fizeste para vós, e nosso coração está inquieto enquanto não te encontra. E o Deus, nosso Deus, nós o encontramos em Jesus Cristo. O discípulo, disse o Papa, e nós repetimos, o discípulo não começa a partir de uma ética, de uma teoria, nem mesmo de uma teologia, por mais inteligente que ela seja. O discípulo começa num encontro. Texto, portanto, do Papa, ele diz exatamente isso, o encontro com Jesus Cristo. É aí que começa o discípulo. Onde está isso? Marquei aqui, mas acho que eu errei. Não faz mal, mas vocês conhecem esse texto, né? O discípulo de Cristo não começa uma teoria, uma aula bem dada, ou que professor inteligente, que aula que ele deu, ele é doutor nisso, PhD naquilo. O discípulo começa um encontro pessoal profundo com Jesus Cristo. Aí nasce discípulo. Mas o outro texto, do número 29, que eu gostaria também de ler, é muito interessante. Número 29, diz assim esse texto: alegria. Desejamos que a alegria, fala muito de alegria no documento de Aparecida. Desejamos, porque as pessoas querem a vida, querem a alegria, desejam tanto alegria, e quando a pessoa deseja tanto alegria, porque ela não está alegre, ela está no vazio da alegria, e por isso o desejo é um vazio, né? Procurando resposta. Desejamos que a alegria que recebemos no encontro com Jesus Cristo, a quem reconhecemos como Filho de Deus encarnado e Redentor, chegue a todos os homens e mulheres feridos pelas adversidades. Desejamos que a alegria da boa nova do Reino de Deus, Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte, chegue a todos quantos jazem à beira do caminho, pedindo esmola e compaixão.
A alegria do discípulo é antídoto frente a um mundo atemorizado pelo futuro e oprimido pela violência e pelo ódio. A alegria do discípulo não é um sentimento de bem-estar egoísta, mas uma certeza que brota da fé, que serena o coração e capacita para anunciar a boa nova do amor de Deus. Anunciar Jesus Cristo como moralista. Olha só como está essa juventude, esse ar assim de moralista. Isso não é anúncio de Jesus Cristo, isso é pronunciamento de fariseu. Os seus discípulos estão comendo trigo, hoje não pode estar colhendo trigo, é sábado, olha só, Jesus, você está muito rebelde, muito livre demais. Conhecer a Jesus, esse texto aqui é lapidar. Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Você acredita nisso? Seu amigo de universidade, de trabalho, que está vivendo uma vida mais ou menos triste. Você acredita que conhecer Jesus é o melhor presente que você pode dar a Ele? Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas. Fazer conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria. Um texto muito importante. Então esse é o mundo que está diante dos nossos olhos. O Papa João Paulo II, na Redemptoris Missio, se não me engano, fala dessa grande mudança que acontece no nosso mundo, né? Que foi caracterizada não com o nosso tempo, não com uma época de mudanças, mas uma mudança de época, portanto, uma mudança muito radical, em que todo um mundo cultural que tinha valores muito definidos desmorona, e todo mundo diz: eu quero ser feliz, e procura daqui e dali. O João Paulo II diz: esse é um momento forte da missão. Olha o desafio. A igreja tem que se revestir de força e partir para a missão. É um momento em que as pessoas estão aí disponíveis, procurando a felicidade de qualquer jeito, aflitamente, ansiosamente. Então o mundo está preparado para o anúncio. Em vez de ter aquela visão pessimista, esse mundo, porque agora, papapá. Não, mas casamento de homossexual, não quero ir pela lei mais. Trabalhemos para que as leis garantam a família, o matrimônio, a justiça. Trabalhemos para que isso aconteça. Mas não pensemos que o mundo será salvo pelas leis. Ele será salvo pelas pessoas que, tendo encontrado Jesus Cristo, cativam para Cristo os seus irmãos de caminhada histórica. É preciso, então, um vigoroso anúncio do Evangelho que possa repercutir nas pessoas de tal maneira que as pessoas digam: era isto que eu procurava e não sabia. A experiência de Agostinho é muito importante, porque ele dizia: eu te procurava nas coisas que fizestes e a ti mesmo eu não procurava, até que te encontrei. Depois que eu te encontrei, eu tive o coração aquietado e passei a ver as coisas que fizeste com um olhar novo, muito melhor, muito mais feliz. Então a primeira mensagem é que não devemos olhar o mundo como o mundo está assim, sabe, esse discurso negativista. O mundo está sedento. A gente escuta, é claro, coisas às vezes que entristecem, como já vem acontecendo aqui. Aconteceu na Espanha de pregarem no ônibus, né? Deus não existe, aproveite a vida, né? Pregaram no ônibus, né? Essa propaganda. Deus não existe. Mas essa reação, quem sabe, esse Deus não existe, é uma forma agressiva de dizer: eu nunca encontrei esse Deus que vocês falaram, portanto não quero saber. Esse Deus policial, esse Deus legalista. E nós devemos pregar nos ônibus. Não,
únicos, nós devemos pregar no coração, com alegria. Deus existe, eu encontrei Jesus Cristo. Aproveitemos a vida, vivamos com intensidade esse encontro com Deus e a nossa convivência com os irmãos. Então, os discípulos missionários devem ser, antes de tudo, testemunhas. O que vimos, olha bem, o que vimos com nossos olhos, os olhos da fé, o coração, o que contemplamos. Lembra que o João Paulo II, logo depois do grande jubileu do ano 2000, em 2001, nos legou um documento importantíssimo que teve esse título no início do novo milênio, em latim, Novo Milênio Neunte. E o capítulo, depois de falar do jubileu, ele fez o capítulo primeiro, um rosto a contemplar, o rosto de Cristo. Ele descreve o rosto de Cristo, Filho de Deus, o rosto doloroso de Cristo e o rosto do ressuscitado. Essa contemplação, sabe que contemplar é diferente do cientista que vasculha, que pesquisa, que controla, que domina, que decompõe os objetos e as coisas. A relação com Cristo não é uma relação de conhecimento científico e de domínio, é uma relação de conhecimento nascido da contemplação. A contemplação é aquele olhar não pelo qual nós não nos apossamos, mas é aquele olhar em que a realidade que contemplamos penetra em nós, toma conta do nosso ser, né? O rosto a contemplar, até o êxtase, né? Alguns santos foram tomados pela beleza infinita do mistério do Verbo encarnado, né? Contemplação do rosto, também do rosto doloroso de Cristo, né? Houve um autor, Bruno Forte, no qual ouvi isso, era o mais belo dos filhos dos homens, mas Isaías dizia, mas o seu rosto não tinha nem aspecto, parecia um verme. Há uma contradição? Não. A morte com Cristo na cruz, sob aquelas chagas, está uma beleza infinita, que é a beleza do amor, que é capaz de chegar até nós e tomar nossas enfermidades. Então, essa contemplação muito importante de Cristo, que nós vimos com os nossos olhos, que nossas mãos apalparam. São João naturalmente viveu com Jesus, mas aqui transponhamos para a fé, nós tocamos, somos tocados por Cristo. Nós podemos tocá-lo com as mãos, com nossa alma, na Sagrada Eucaristia, ouvindo também a sua palavra. Damos testemunho da vida, porque a vida é a união com Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo. Essa experiência é a experiência que deve ser cultivada, que nós vamos tentar também falar um pouco agora, porque como é que se dá, como o discípulo pode se tornar, ou como nós podemos nos tornar progressivamente testemunhas, ou testemunhas cada vez mais luminosas, né? A luz do mundo, testemunhas cada vez mais luminosas. Teve um canto que falou da lua na capela, na oração da manhã, teve da lua, e a Nova Millennium de João Paulo II fala do Mysterium Lunae. A igreja, os padres antigos, era comparada à lua. A igreja é o mistério da lua, ela não tem luz própria, mas em tempos de lua cheia, com o céu limpo, a lua recebe a luz do sol e ilumina a terra, até que um dia, na visão face a face, o sol brilha intensamente em nossas vidas, mas nós refletimos a luz de Cristo. Então, eu tomo agora do documento de Aparecida, quando fala do processo de formação dos discípulos. Como nós nos tornamos, né? Eu falo como nós nos tornamos, porque todos somos discípulos, né? Todos. Santo
padre discípulo, eu sou você. E há discípulos escondidos, pequenos, pobres, humildes, em que a luz do sol brilha mais do que no Santo Padre, que é no Eduardo, que é no Padre Fulano. Sabemos que há, né? Discípulos muito desconhecidos, que na humildade, no escondido de suas vidas, são luz intensa. O caminho da formação do seguidor de Jesus lança suas raízes na natureza dinâmica da pessoa e no convite pessoal de Jesus Cristo, que chama os seus pelo nome, e esses o seguem porque lhe conhecem a voz. O caminho da formação do seguidor de Jesus lança suas raízes na natureza dinâmica da pessoa.